Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna, TVI. Olha, os desportos, eles são motivadores de aperfeiçoamento, de engrandecimento do caráter do indivíduo. Nós sabemos que quem pratica esporte gosta dos aplausos. E os aplausos nem sempre vêm com a vitória, mas vêm com o reconhecimento da torcida, dos amigos, da comunidade, de que o atleta se esforçou pela vitória. Porque nem sempre pode ganhar, né? Um jogo é feito de vitórias, de derrotas e de empates. E muitas vezes o time mesmo perdendo é vitorioso. Quantas vezes a gente já viu, sobretudo em pontos corridos, no final do campeonato, o time já consagrado campeão vai para a última partida perdendo, porque, enfim, várias são as razões, mas o fato é que os desportos, eles são preponderantes para o engrandecimento e aperfeiçoamento do caráter do indivíduo. Eu sempre ressalto de que o esporte não tira ninguém das drogas e nem da criminalidade. O esporte seria algo parecido com o segundo tempo, porque o primeiro tempo é exercido pelo berço, pela família. O indivíduo que é bem trabalhado, que é bem educado, criado e orientado pelos pais, normalmente ele não entra no mundo das drogas e da criminalidade. Aí é onde entram os esportes, para mantê-lo fora dessas atividades ilícitas. Aí é onde é a importância do esporte. Porque uma vez dentro de qualquer uma das modalidades esportivas, o atleta começa a ser aplaudido e ele se apaixona por isso. Ele quer permanecer sendo aplaudido. E aí surge nele a consciência de que ele, veredando por um caminho que não seja legal, ele deixará de ser aplaudido para ser vaiado. Nós temos no histórico diversos atletas, inclusive de seleção brasileira, ressaltando aí o futebol, de pessoas que infelizmente entraram no tráfico de drogas. Pessoas que foram encarceradas por práticas de ilícitos. Nós temos na história do esporte diversas celebridades que veredaram pelos caminhos negligentes, né, pelo caminho da criminalidade. E essas pessoas, com certeza absoluta, se pudessem voltar no tempo, não teriam entrado nessa cilada. Então o esporte ele é muito positivo. O esporte é muito bom para a formação da índole do indivíduo. Para a comunidade que está mais proativa. Eu cito aqui, por exemplo, o interbairro. As cidades, quase todas as cidades brasileiras, hoje promovem torneio de interbairro. E o interbairro envolve muita gente. Aqui em Itabuna, eu creio que, direto ou indiretamente, mais de 30 mil pessoas sejam ligadas ao interbairro. Porque, além das dezenas de equipes competindo, tem a movimentação do comércio, as torcidas. Quando a gente vai para os campos de várzea, estão lotados de pessoas. São milhares de pessoas assistindo cada um dos jogos. Eu estou falando aqui de dezenas de seleções, consequentemente, creio que quase uma centena ou mais de jogos. Isso fomenta, movimenta, deixa a cidade ativa, fomenta o comércio de bairro, faz com que haja nos atletas esse sentimento de pertencimento, de vontade de prosseguir nessa caminhada de sucesso, mesmo que seja sucesso amador, mesmo que seja somente de entretenimento, né? Mas é o prazer de estar ali sendo aplaudido, sendo querido por uma comunidade. Então, os esportes, todos eles, traz para a comunidade valores que vão além da questão do esporte em si. Sobretudo, segura o jovem. Faz com que o jovem não fique ocioso, faz com que o jovem tenha interesse de na próxima semana, de no próximo dia, estar novamente praticando o judô, o basquete, o handebol, o futebol de salão, o futebol, enfim, a natação, o atletismo. O esporte é fenomenal, o esporte é importante e todos os governos deveriam ter esse compromisso. Eu não diria nem de priorizar, mas colocar no contexto da governabilidade uma atenção especial para o esporte, voltado justamente para fazer um ordenamento, fazer com que a periferia, com que as comunidades de base, com que as pessoas menos favorecidas tivessem, através do esporte popular, condições de serem muito mais felizes, sobretudo terem melhor direcionamento comportamental. Algumas cidades se destacam nesse contexto, né? Algumas cidades têm um perfil, funcionam mais como celeiro de grande descoberta de valores de desportos.
Itabuna se destaca entre elas, né? São muitas atividades sendo desenvolvidas e a gente preferiu no dia de hoje convidar uma personalidade que está diretamente envolvida historicamente a esse processo de desporto, não somente ao futebol, embora tenha sido um atleta, não sei se profissional, ele vai relatar aqui um pouquinho desse histórico dele, mas ele está diretamente envolvido, e não é a primeira vez, com a gestão dos desportos em Itabuna. Me refiro ao Alcântara Pellegrino, com quem a gente vai bater um papo logo depois do intervalo, que é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, gente. Eu sou Val Cabral e esse aqui é o programa Olho no Olho pela TVI. Hoje vamos bater um papo com Alcântara Pellegrino, ele que é secretário de esporte aqui na Prefeitura de Itabuna, está diretamente ligado à organização dos eventos, o apoio, enfim, o fomento e a descoberta de novos valores em todas as modalidades que Itabuna tem esse perfil. É uma cidade muito efervescente no que diz respeito às práticas esportivas, né? Da natação ao atletismo, ao futebol, ao basquete, handebol. Itabuna que se notabilizou por muitos anos como campeão de voleibol. Houve um período aí que no campeonato se discutia quem seria o segundo colocado no campeonato baiano de voleibol. Itabuna era sempre campeã. Depois se destacou também o basquete, o handebol. Futebol teve um período que Itabuna também tinha essa imagem, essa hegemonia. Se discutia quem seria o vice-campeão, porque já sabia que a seleção de futebol de Itabuna era campeã, me parece que 6 ou 8 vezes ininterruptas, campeã baiano do intermunicipal. Então, a natação, nós temos atletas, inclusive da terceira idade, é o caso de Maruzi Xavier, que sempre viaja participando de competições estaduais, nacionais e até internacionais, trazendo para Itabuna medalhas, troféus, notabilizando-se como um atleta referente. Exemplo, sobretudo para a terceira idade, nós temos também adolescentes que se destacam, enfim, mas nós temos um gestor. Porque para o atleta é importante que sempre aconteçam competições. É importante que haja todo um arsenal de patrocínio, de motivação, e aí é onde entram as políticas públicas de esportes. Então, quando você tem uma administração focada em valorização do esporte, a tendência é a cidade se destacar em todas as modalidades, ou na maioria das modalidades, que é o que está acontecendo aqui em Itabuna. Mas antes de falar de gestão com Alcântara Pellegrino, nós vamos querer primeiro destrinchar um pouquinho do que é, né? Quem é? Qual a história de Alcântara Pellegrino? Chegou até aqui, jogou aonde? Qual a sua formação? Enfim, vamos procurar primeiro saber um pouquinho sobre a pessoa do Alcântara Pellegrino através do Alcântara Pellegrino. Meu querido, bom dia.
Olá, Val, é vocês que estão aí nos assistindo. Eu quero aqui, em primeira mão, parabenizar você por essa abertura, porque é a pura verdade, né? A gente tem debatido muito isso com relação ao esporte. Todos são sabedores de que eu, anteriormente, já tinha sido secretário de esporte de outro governo e fui convidado por nosso prefeito Augusto Castro para que viesse novamente assumir essa pasta, e eu tranquilamente disse-lhe que o meu compromisso com o esporte o meu legado já tinha deixado, e que a gente tinha que oxigenar com novas pessoas. E assim nós fizemos com o vice-prefeito Guinho, que foi convidado a compor a pasta e iniciou lá os trabalhos, mas infelizmente no meio do caminho da gestão ele resolveu seguir por outros caminhos, e que a gente até respeita, né? Mas eu tive que recompor essa pasta, fui convidado, eu era sabedor das dificuldades que eu iria passar por conta de tudo aquilo que você falou. O esporte no Brasil, ele nunca foi priorizado, nunca foi tido como um fator importante dentro de uma gestão, ou os mais importantes. Porque nós somos um país subdesenvolvido onde temos sérios problemas na gestão de saúde, gestão de educação, com relação à segurança pública. Então o esporte ele vai ficando no segundo, terceiro, quinta prioridade, até às vezes em alguns estados e municípios até a última opção de gestão, de investimento. E quando eu já sabendo disso, eu disse: prefeito, eu sei das dificuldades que o senhor tem para resolver situações de infraestrutura, de saúde, de educação. Aí ele me disse: eu posso lhe garantir que o esporte também será prioridade. Já é prioridade no meu governo, e eu acredito que você possa me ajudar nesse quesito de restabelecer a ordem, trazer de volta o esporte. E eu fui para o desafio e estou aqui. Alcântara Pellegrini, que hoje é secretário de esporte, chegou em Itabuna em 79, vindo aqui para estudar. Eu morava em Camaquã, nasci em Mascote, estudei em Camaquã até os 15 anos. De lá vim para aqui, para Itabuna, e me apaixonei por essa cidade aqui. E passei eu sou administrador, fui jogar futebol por conta de que eu acreditava muito no meu potencial. Fiquei no Itabuna, depois Galícia e Bahia, e de lá fui para São Paulo, ainda muito novo, com 19, 20 anos, para o interior de São Paulo, onde fui buscar lá em times profissionais de segunda divisão, tentar a sorte no esporte. Mas era um momento muito difícil, porque nós tínhamos grandes jogadores, grandes atletas no Brasil, já que a dificuldade da Europa em contratar era muito grande, ter lá em seus quadros sul-americanos, principalmente, por conta das leis. E com a abertura das leis, que foi que depois, dos anos 90, 2000, que foi que esses jogadores puderam jogar lá com mais facilidade. Mas na minha época era muito difícil. E eu, sabendo das dificuldades, voltei à minha terra, que eu abracei como a minha terra, que é Itabuna, e aqui reconstruí a minha vida. Aqui nasceram meus filhos, aqui nasceram meus netos, e essa é a cidade que eu amo, e essa é a minha cidade. Alcântara, é importante salientar, dentro do contexto que você ressaltou, de que o esporte ele tem muito a ver também com outras questões que são prioritárias de gestão. Por exemplo, saúde. Há uma ligação muito estreita entre desportos e saúde, ninguém pode negar. Educação. Há também uma ligação, né? Você vê que nos Estados Unidos as universidades sempre estão fazendo despontar grandes atletas, sobretudo do basquete, do voleibol. A maioria dos times olímpicos norte-americanos, eles advêm justamente das universidades, das faculdades norte-americanas. O Brasil não tem esse perfil, não tem o esporte ligado à educação. Já houve uma época, inclusive o Ministério me parece, de esporte, educação, não, educação, esporte, depois das secretarias municipais obedeciam esse mesmo critério, mas de um tempo para cá as coisas ficaram desassociadas, mas paradoxalmente não se deu ênfase às práticas de promoções
dos desportos. Então, quando se faz uma política pública de esporte, acaba também contribuindo para a questão da saúde, para a questão da educação, inclusive da infraestrutura. Porque os campos de várzea precisam estar limpos, as estradas até de acesso devem estar... Enfim, acaba mexendo com tudo. Você tem conseguido, nessa sua boa relação com o Augusto, fazer ele compreender que não pode se desassociar os esportes desses fatores outros de gestão, educação, infraestrutura e saúde pública? Você falou com relação à saúde, todo atleta, toda pessoa que se envolve com esporte, automaticamente ela irá adoecer menos. Você vai cuidar do corpo e vai ter um entendimento com o seu corpo do que pode e o que não pode ser feito. Então você vai ter uma disciplina alimentar, você vai ter diariamente exercitando o seu corpo. Então você automaticamente tem a prevenção em saúde. Quando você tem um jovem que ele faz um judô, ele faz um vôlei, uma natação, ele automaticamente cria nele uma disciplina. Então isso é educação, né? Natural. Você se torna um ser educado. E quando você vive em um meio de atletas, você sociabiliza, você cuida do social. Quando você tem um envolvimento com outras pessoas que não da sua família, você cria a inclusão. Então o esporte tem um leque formidável para o ser humano. É nisso que eu acredito e nisso que eu trabalho. Eu tenho feito lá, dentro da Vila Olímpica, que é o espaço maior que nós temos, já que nós temos outros espaços, a criação de alguns núcleos com relação a cuidar desses jovens. Então a gente está cuidando da base. Nós já começamos com o handebol, com o voleibol, a gente agora está tratando do basquete e nós temos a natação, que a gente tem lá dentro da Vila Olímpica, nós temos 800 inscritos num programa de natação e hidroginástica, que vai criança de 12 aos 80 anos. Nós temos lá pessoas que já tinham desistido da vida, que não tinha mais, vivia dentro de casa de uma forma ociosa e que hoje agradece muito. São relatos assim, Val, que nos inspira e nos dá força para a gente continuar trabalhando com esporte, que a gente sabe que isso gera nas pessoas um retorno formidável. Então o esporte como um todo, ele tem um leque de oportunidades e dá às pessoas condições de vida, né, de dizer assim, eu estou participando, formidável. Então é nisso que nós estamos trabalhando. O prefeito Augusto Castro tem nos dado esse suporte. Quando, logo no início, assim que terminou as eleições, que concluíram as eleições, que ele foi eleito, já no mês de novembro, dezembro, ele pediu à Câmara que trouxesse de volta a Secretaria de Esporte. Logo no início, o primeiro ato dele foi pedir, naquela época, ao governo Fernando e à Câmara Municipal, que trouxesse de volta a Secretaria de Esporte, que em janeiro ele já queria trabalhar com esporte. Então, isso tudo já dá nitidamente, forma clara de como esse governo também prioriza e se preocupa com o esporte. E tudo isso que você falou realmente tem razão. A gente tem trabalhado nessa linha, Val. É também de se observar o fato de que, aí a gente volta à questão do interbairro, né? Não é somente tudo isso que a gente falou aqui, de saúde, educação, inclusão social, é também de fomento comercial, porque em cada final de semana, né, de realizações desses jogos, aí tem o pipoqueiro, tem o refrigerante, enfim, tem a cerveja, tem o acarajé, enfim, acaba fazendo com que só essa modalidade tenha no entorno dela diversas atividades de emprego e de renda, o que dá mais valor ainda e estímulo à prática do esporte. São aquelas coisas que agregam, né, dentro desse projeto. Eu estava falando aqui da Vila Olímpica, mas nós temos também outros espaços. Nós temos o Sport Dance, que é dentro da Secretaria de Esporte ali no Beira-Rio, tocado por
pelo professor Wendel. Nós temos ainda, dentro da Secretaria de Esportes, um projeto que nós iniciamos tem 15 dias, mas já está nos dando um retorno maravilhoso, que é o Jiu-Jitsu, lá com o professor Bruno Coroa, já com mais de 30 alunos inscritos, principalmente alunos que estão na área de vulnerabilidade. Nós estamos trabalhando com isso. E nós temos também no CISO, também um projeto aquático e hidroginástica, trabalhado lá com a coordenação de Jaque do CISO, que tem nos dado também um retorno maravilhoso. Agora, voltando aqui no Interbairro, como você falou, o Interbairros é uma marca que se tornou uma marca muito forte. O primeiro ano foi em 93, e Itabuna virou uma experiência que aconteceu aqui em 93, inspirou outras cidades no país, que hoje já existe Copa Favela, já existe Interclube de Bairros e tal. Tudo isso saiu daqui em 93, que foi o primeiro ano que foi realizado esse campeonato. E de lá para cá a gente vem melhorando. A cada ano a gente vai buscando o erro do que passou, e a gente vai aprimorando, trazendo de volta essa marca, essa disputa. Nós ficamos aqui em Itabuna muitos anos sem realizar esse campeonato. E assim que eu entrei, a primeira que Augusto me deu, me nomeou, a primeira coisa que eu falei foi reunir a equipe e focar nesse campeonato, já no primeiro ano que eu assumi. Por que isso? As pessoas perguntam, por que o Interbairros tem esse olhar especial? Por conta de que o país tem um olhar especial para o futebol, por conta de que o futebol é o maior apelo que nós temos. Você faz um campeonato desse com um público em média de 1.500 pessoas por campo. Nós temos ali 41 seleções inscritas, 41 bairros participando de forma direta. Nós temos mais de 1.300 atletas já inscritos. Então tudo isso, quando você soma, você vê que o apelo é grande. Então a gente foca, tem um entendimento de que realmente tem que ser realizado de forma imediata. Claro, nós temos o vôlei, nós temos o basquete, nós temos o handebol, temos a natação, temos o futevôlei, temos também. Mas a gente há de reconhecer que está aí, a mídia mostra todos os dias. Nós temos vários canais de TV que é o tempo todo falando de futebol. Você chega meio-dia, você abre ali o seu rádio, você abre a internet, você vai na TV, está lá falando de futebol. Então o apelo nosso do brasileiro realmente é no esporte o futebol, mas a gente tem que ter o olhar também para as outras modalidades. Agora, o Interbairro é formidável, como você falou. Nós temos além de você ter o mercado informal trabalhando de forma todos os domingos, você chegar ao campo e a gente tem um olhar, quando eu olho aquilo ali, vejo as crianças, os jovens, adolescentes, o avô, a avó na beira do campo, tomando um caldo de cana, comendo um pastel e se envolvendo ali naquele domingo. São 4 horas, 5 horas que a gente fica ali envolvidos, e você há de convir comigo que nesse momento em que acontece o jogo do Interbairro, a violência cai consideravelmente. Então tudo isso, esse leque de importância que tem esse campeonato, nos dá uma tranquilidade de que nós estamos no caminho certo quando nós trouxemos de volta, depois de, não lembro bem, 5, 6 anos sem a realização desse campeonato. A gente fica tranquilo em dizer que a gente está fazendo a coisa. Está valendo a pena. Está valendo a pena, além de que nós estamos sentindo, no olhar que a gente observa lá do campo, que nós estamos também trabalhando com a autoestima, elevando a autoestima do itabunense, porque dia de domingo você vai fazer o quê em Itabuna, não sei, sentar na mesa de bar, para bater papo com um amigo. Aí você tem o esporte, que não vai ficar só nisso. A gente tem aí alguns projetos que nós vamos envolver, já estamos envolvendo ali próximo ao estádio, que é a Vila Olímpica, envolvendo os atletas, os jovens adolescentes, em algumas competições. E nós temos também, nas competições dentro das areninhas, também já funcionando de forma de todos os domingos, todo final de semana está acontecendo alguma competição. Temos também o projeto de revitalização daquela quadra de areia do Beira-Rio.
Acredito que logo, logo o governador vai estar nos dando aí esse presente, já que o projeto já foi apresentado lá na Condé, já foi aprovado pela Condé. É um projeto belíssimo, com aquelas quadras de areia, mais uma pista de skate. Então, trazendo a população esportiva de volta. Além disso, Val, nós temos as corridas sendo realizadas semanalmente, no mínimo 2 vezes no mês, com apoio total da Secretaria de Esporte, Prefeitura Municipal de Itabuna. Então, tudo isso, esse envolvimento... Também, né? O ciclismo ainda ele engatinha, porque nós não temos ainda um espaço dedicado com segurança para o ciclista, porque Itabuna, todo mundo sabe, cresceu de uma forma desordenada, sem planejamento, as vias são muito apertadas e a gente ainda não tem assim um planejamento para o ciclista. A gente tem que buscar isso de imediato. Já cobrei do setor de planejamento, já até da CIUB, que é de execução, para que nós busquemos um espaço com segurança para o ciclista. Nós temos ali o Beira Rio, eu tenho conversado muito com o Thales, para nós criarmos ali, nem que seja um espaço de 5 da manhã até às 7, para que o ciclista tenha como fazer o seu treinamento com segurança. Deixa eu dar informação aqui, que eu também não sabia, acho que você não sabe, mas o Marcos... o túnel do tempo. Marcos Soares. Marcos Soares, meu querido Marcos Soares. Eu entrevistei ele aqui. Ele me deu informação que me deixou muito orgulhoso. Ele falou assim: olha, Val Cabral, não tá vendo o Interbairro aí? Quem criou o Interbairro em Itabuna foi seu irmão, Edmilson Cabral, que é pai do vereador Júnior do Trator. E eu não sabia disso, né? Eu me recordo que eu acompanhava meu irmão, mas eu não tinha dimensão. Segundo o Marcos Soares, o Interbairro foi criado aqui, a primeira competição de bairro contra bairro foi criada por Edmilson Cabral. Depois o governo abraçou, enfim. Mas esse Interbairro, eu quero encerrar falando um pouquinho mais dele em função da importância que o Interbairro tem para uma cidade. E não me refiro só a Itabuna, mas Itabuna tem, através do Interbairro, feito descobertas de valores fenomenais de futebol, né? Vários atletas, inclusive, que já jogaram em times campeões a nível nacional, estadual, e mais recentemente, mais garotos indo para futebol profissional. Tá aí outro valor, né, do Interbairro, outra importância do Interbairro. Pô, Val, sempre teve. Itabuna é um celeiro, continua sendo um celeiro, claro. Foi muito atrapalhado aí pela questão da droga, que tem prejudicado muito o crescimento, não só no esporte, mas intelectual do jovem. Mas o Itabuna, por conta de ter 16 campos de várzea e várias quadras, e infelizmente algumas ainda estão precisando de reformas, e a gente vai cuidar disso, mas Itabuna sempre teve. Nós tivemos, como você disse no seu editorial aí, dos anos 70, Itabuna foi 9 vezes campeã do Intermunicipal. Itabuna sempre revelou craques para todo o Brasil. Nós tivemos Gerson Sodré, né, entre tantos outros, e o mais recente, Paulo César, o Sami, o Alain Bahia, o Neto Berola, que é de Boa Areia, mas foi revelado aqui no Itabuna, Beca, enfim, se eu for falar aqui, vou ficar aqui a manhã toda a gente falando isso aqui, e continua. E o Interbairro dá essa visibilidade que talvez o atleta que está lá no bairro, ele não teria se não fosse o Interbairro. A prova disso é que no ano passado nós tivemos 3 jogadores de potencial aí do Interbairro que poderiam jogar em qualquer time do Brasil. E 2 deles foram aproveitados pelo Vitória, que são o Manuel e o Vini. Estão já de contrato assinado com o Vitória, estão já no elenco do Vitória, e já dará bons frutos aí para o esporte como um todo, e a gente fica muito feliz. É mais uma nuance, mais uma importância desse campeonato, que nos dá a tranquilidade de saber que a gente tem que fazer investimento no esporte, porque o retorno a gente sabe que vem de forma brilhante. É isso aí. Nós falamos de esporte, falamos de você, Alcântara, né, da sua pessoa, enfim, de como você surgiu para Itabuna, de como você tem desenvolvido o seu trabalho como gestor de desportos.
mas você também é um agente público, é um agente político, você está enfronhado nessa questão partidária, você como presidente do PSD, que é o maior partido da Bahia, você está diretamente envolvido na campanha de reeleição do atual prefeito Augusto Castro, mas você tem uma visão que é muito mais abrangente, você acaba indo até Ilhéus, você tem participações em diversas cidades da região, que como presidente do PSD de Itabuna, você acaba sendo quase que um coordenador regional. O senador Alencar tem uma sinergia muito intensa contigo, percebo, de vez em quando vejo você ligando para ele. Quando ele vem a Itabuna, é fácil a gente notar que de fato há essa sinergia muito estreita entre você e o senador. O senador tem por você um carinho muito especial e também, como extensão, essa relação muito próxima do senador com o prefeito Augusto Castro. E nós vamos querer saber, já no próximo bloco, como é que tem sido a sua atividade, qual a importância das suas inserções nas decisões, sobretudo do que virá a ser uma coligação na campanha de reeleição de Augusto. Nós vamos dar aqui uma pincelada em todos esses aspectos, depois do intervalo, que é muito rápido, é um PELA e um PK. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Hoje entrevistando o secretário de Esportes da Prefeitura de Itabuna, o Alcântara Pellegrino. Alcântara, você além de ser gestor de esportes, e não é a primeira vez, você também é envolvido em partidos, em direções de partidos. O PSD não foi o seu primeiro partido, mas você sempre teve boas inserções e sempre se destacou, né, nesse contexto de eleições municipais. Você sempre foi envolvido com candidaturas que foram exitosas em Itabuna. E a última, o de Augusto Castro, você presidente do partido do prefeito, o PSD, com ligações estreitas com a direção estadual, que acaba, no meu entendimento, dando para você a prerrogativa de estender as suas atividades para além dos limites territoriais de Itabuna. Como tem sido a participação do Alcântara Pellegrino na organização do PSD regional? Val, eu me vejo agente político desde que eu me entendo, né? Desde que eu me lembro de alguma coisa com relação à minha vida, como minhas lembranças me levam sempre em algum momento político. E eu nunca tinha tido uma ligação tão forte com o partido como é o PSD. Eu nunca tinha sido feito parte diretamente de nenhum partido, de nenhum diretório, de nenhuma composição. Eu nunca tinha sido filiado a outro partido, apesar de ter montado alguns partidos. Eu lembro que
quando o Bileco saiu candidato a vereador, eu fui até Brasília com o Bileco, junto a Luiz Eduardo Magalhães. Lá a gente buscando o partido, trouxemos aqui o partido, montamos o partido, e eu não fiz parte do partido. Aí você me pergunta em casa, por quê? Porque realmente eu não me identificava com nenhum partido. Eu não tinha, já tive militância em vários partidos, mas eu não me filiava porque eu não me identificava diretamente com nenhum partido. Quando eu fui convidado a vir para o PSD, que eu fui conhecer a figura pessoalmente do Otto Alencar, que a gente não tinha nenhum entendimento anterior, mas eu acompanhava todos os políticos, como a gente faz, de ver a vida de cada um, de comportamento. Eu tinha por Otto uma grande admiração, e tenho. E quando a gente foi, no primeiro momento que a gente foi conversar, essa admiração aumentou muito mais. E ali eu disse, eu estou em casa com relação a um partido político que tem uma direção, que tem realmente um pensamento, um olhar voltado para a cidadania, voltado para as comunidades, voltado para aquele que mais precisa. E ali eu me senti em casa, eu falei, esse é o meu partido. E a partir desse momento a gente criou um elo de colaboração muito enorme, muito grande, com o senador Otto e Paulo Magalhães. Isso tem me dado um suporte para que a gente possa desenvolver aqui no sul da Bahia o crescimento do partido. Nós temos trabalhado muito nisso. Inclusive, quando eu fui convidado pelo prefeito para a gente assumir uma pasta, eu disse a ele da importância que era eu votar para uma pasta no governo municipal, mas também eu teria que ter um tempo para cuidar também da parte política regional do partido. Isso eu tenho tido um suporte muito grande e um retorno muito grande com relação ao crescimento do partido aqui na região. A gente tem observado tudo o que está acontecendo, a gente tem feito um diagnóstico das mudanças que estão por ocorrer dentro da política baiana e regional, e nesse contexto a gente tem vários parceiros que têm também nos ajudado e contribuído para que nós possamos fazer um partido cada vez maior. Alcântara, o PSD na micro-região do Cacau tem, me parece que 5 ou 6 prefeitos. Qual a tendência para a próxima eleição? E quais as possíveis reeleições? Não havendo reeleição por conta, por exemplo, de Ilhéus. Ilhéus, o Marão não pode ser candidato mais em função de que já teve uma reeleição. Mas qual a perspectiva de lá ter um candidato consolidado do prefeito como seu prefeiturável, ou seja, do PSD? E quais as outras cidades onde o PSD esteja sob sua influência ou sob sua coordenação com candidaturas preponderantes, candidaturas que sejam competitivas? Deixando bem claro que o nosso papel no sul da Bahia, atendendo a orientação do senador Otto Alencar, é de ajudar, não a você de forma direta fazer qualquer tipo de intromissão e de intervenção. Então, nós, a partir do momento em que a liderança local, no caso, você citou Ilhéus, que é a liderança local, que é Marão, que é o líder, outorgado por Otto Alencar e pela a comissão que está lá instalada, nós iremos trabalhar em cima daquilo que o Mário nos orientarmos, né? Nos orientar. Nós temos aqui, você falou de algumas cidades que existem. O prefeito fazendo gestão no sul da Bahia. Nós temos 13. Nós temos de Pau-Brasil, Santa Luzia, vai subindo aí Arataca, Jussari, Ibirapitanga, Itabuna, Ilhéus, enfim, Itajuípe. Nós temos aí um total de 13 prefeituras, sendo a gestão realizada pelo membro do PSD. Nós temos aí 78 vereadores, nessas 13 cidades, a maioria também a gestão da Câmara Municipal, presidente PSD. Nós temos na Bahia 117 prefeitos fazendo gestão que são do PSD. Aí você pergunta, e as pessoas perguntam o tamanho, como é que aconteceu isso? Gestão, compromisso com cada membro do seu diretório.
E Otto dá muito essa liberdade para que os municípios trabalhem de forma independente. Leva para Otto a decisão do que o diretório tomou e assim a gente segue aquilo que o diretório acha melhor para o município naquele momento. E isso tem feito muito sucesso por conta dessa liberdade que os diretórios têm para trabalhar a sua base. Dentre esses 13 municípios, hoje administrado por prefeito do PSD, você citaria, por exemplo, 3 cuja reeleição esteja numa perspectiva confortável? Sim, eu diria Jussari, onde lá o prefeito tem uma projeção de gestão muito, muito boa, chegou a 78%. Eu diria a você Itabuna. Itabuna, eu vejo Augusto quebrando aí aquela coisa da não reeleição. Eu acho que Augusto consegue fazer isso por conta da responsabilidade com que ele tem feito a gestão. Cuidou principalmente da parte fiscal, onde ninguém nunca tinha pensado nisso. Ele inteligentemente ficou aí 1 ano e meio cuidando da gestão fiscal, dizendo para vocês que não entendem, limpando o nome de Itabuna em várias questões que a gente não tinha crédito. Ele trouxe de volta esse crédito e isso vai dar um suporte para que ele possa fazer uma gestão mais tranquila durante agora esse 1 ano e meio que falta para a sua primeira gestão. Então Itabuna, eu acredito muito que o PSD consiga novamente fazer a reeleição. Nós temos Itajuípe, que eu acredito muito também que lá a gente possa fazer a reeleição de... Você já citou os 3, não vai poder citar os 13, porque se chegar no 14, o 13º vai ficar muito chateado com você. Mas Ilhéus é um caso à parte. Ilhéus, embora Marão não seja candidato à reeleição... não é reeleição. E mas Mário, parece que ele tem uma liderança folgada. Mário né? tem uma folga por conta de uma gestão de excelência, fez uma gestão muito boa. Mudou a cidade, eu digo sempre, existe 2 cidades, uma antes e depois de Mário. Então ele conseguiu fazer uma gestão de excelência, demonstrou isso com sua reeleição, em uma reeleição folgada. E depois demonstrou com a reeleição de Soane. Isso. Então, eu acho que lá, dependendo muito da indicação dele, que eu acredito que ele tem uma carta na manga, e eu até sei aqui, mas não vou divulgar. Eu imagino, eu imagino. Eu não arrebento nenhum palpite. Eu também não. Esse Val é formidável. Então, assim, eu acredito muito na reeleição, na proposta de Mário lá, essa carta na manga que ele tem, que ele possa fazer. Então, e outras cidades aqui que eu poderia citar com tranquilidade, Arataca. A gente faz reeleição lá, tranquilo com Verlu. Ter feito uma gestão também de excelência. Das cidades que não estão hoje sob a gestão de um prefeito do PSD, você citaria algumas cujas perspectivas sejam bastante favoráveis, de que passarão a ser governada por seus correligionários? Eu vou chutar aqui, Camaquã, vou lhe dar fúria aqui, Camaquã. Que é a sua cidade de nascimento, Camaquã, né? Eu acredito que o prefeito sai pelo PSD lá, a gente vai esperar até o mês de março. Mas eu acredito que ele vem para o PSD. Para o prefeito atual. O prefeito atual, Paulo do Gás. Ele veio para os quadros do PSD e vai ter apoio total do governo do estado, também contando com o senador Otto Alencar, Jerônimo, e a gente vai dar o suporte para que ele possa também buscar sua reeleição lá em Camaquã. Alcântara, tem uma situação um pouco espinhosa, mas que dá sinalizando já algumas definições. Por exemplo, as grandes cidades governadas pelo PSD na Bahia são, respectivamente, Itabuna e Ilhéus, né? E o presidente estadual do PT, quando cita de candidaturas próprias da Federação PT, PCdoB e PV, cita Camaçari, cita Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Salvador, Feira de Santana, mas não cita nem Itabuna nem Ilhéus. A presidente nacional
do PT, também estivera recentemente aqui na Bahia e citou várias cidades, mas também não cita Itabuna e Ilhéus. Você acha que o PSD não vai ter problema nessa boa relação que está tendo com o governo do Jerônimo em fazer o PT entender de que o PSD não pode perder as duas maiores cidades que ela tem por conta de uma interferência ou de um calo no uma pedra no sapato de quem já é gestor do PSD nessas duas cidades? Val, como você disse aqui, nós temos 117 prefeitos, o PSD na Bahia, 117 prefeitos. Pois bem, o PT chegou a ter 96 da Bahia, no auge do PT. Teve 96 prefeitos. Nós quebramos a barreira do 100, o PSD. E isso o PP também ocupou o espaço. O PCdoB também ocupou o espaço. E automaticamente o PT perdeu durante a crise que todos nós conhecemos, que o PT passou durante aí uns 8 anos, perdeu muito espaço na Bahia. E agora, com o retorno de Lula, presidente, com a força de Jerônimo, força de Jacques Wagner, é automático que suas lideranças busque recompor esses espaços que foram perdidos para o PSD, PP e o Avante que está chegando aí, que vem com força. 50 prefeitos. Então a movimentação do PT é natural e nós entendemos. Tive uma conversa muito interessante com o Otto na última semana lá em Salvador. Ficamos mais de 1 hora conversando e na conversa ele disse: olha, presidente, é uma coisa normal, uma situação normal, eles têm que realmente fazer. Eles têm que se recompor politicamente, vai ter que buscar esse espaço. Nós entendemos. Agora, quando ele não cita Itabuna, não cita Ilhéus, porque ele sabe. A direção-geral do partido sabe que nós temos que fazer a reeleição de Augusto aqui em Itabuna. Quando a direção-geral que o governador e nem o próprio Wagner cita Itabuna, Ilhéus, é porque ele sabe que Ilhéus, Mário e o PSD foi um parceiraço na reeleição na eleição de Jerônimo e na condução do governador, do presidente Lula à presidência nas eleições. Então, houve participação muito forte dessas duas cidades. Nós perdemos aqui, mas nós já sabíamos que seria difícil, por conta do movimento Bolsonaro que estava muito forte. A gente sabia que teríamos dificuldades, mas a movimentação aqui no sul da Bahia, por esses dois prefeitos, as duas lideranças regionais, Mário e Augusto, foi muito forte. E o governo entende isso. Então, sabe da participação direta desses dois prefeitos. Então, a gente sabe que o suporte que foi dado em Itagipe, em Itacaré, em Camaquã, por esses dois líderes, Marão e Augusto, foi muito grande. Então, eles sabem da importância que esses dois são para uma região. Então, eles não vêm. Você acha que no final vai ter um acordo? Olha, sei lá, no sentido de haver um apaziguamento? Porque a federação PT, PCdoB e PV, em Itabuna, a situação está bem delineada. Por exemplo, PCdoB e PV declaram em 100% das suas direções que o candidato é Augusto Castro. O PT tem uma divisão. Tem algumas lideranças lá dizendo, olha, é candidatura própria. Já outras dizendo, não, candidatura de apoio à reeleição de Augusto. Eu acho que no final a decisão vai recair lá pelo Estado, não é isso? Pela direção estadual. Val, se você me perguntar aqui, o que é que você acha da pré-candidatura de Geraldo Simões, eu lhe responderia tranquilamente, legítima. Legítima. Se você ter a noção de que ele 2 vezes prefeito 2 vezes, de uma cidade que fez uma boa gestão. Vamos lá. Deputado federal, foi secretário de Estado e por onde passou deixou sua marca. Nós temos de reconhecer que Geraldo é um bom quadro. Isso aqui é indiscutível. Agora, se você me perguntar, é o momento de Geraldo lançar uma pré-candidatura, eu diria, não, está errado.
Porque nós somos parceiros do governo do estado. Nós temos uma aliança muito forte, PSD, PCdoB, PV, PT, é uma aliança muito forte, PSB, e de um governo que tem dado certo na Bahia. Então, se nesse momento há um entendimento de buscar o individualismo, de buscar o eu, a minha proposta, o meu, está errado. Está errado. Nós temos que recompor. Por isso que nós estamos conversando. Nós estamos buscando o diálogo, porque a política é feita disso. E nós vamos até o momento ideal estar buscando esse diálogo. Agora, ele lançar uma pré-candidatura, isso aí é normal. Buscar passar dos 2 dígitos é normal. E, sinceramente, eu duvido muito que isso possa vir a acontecer. Mas ele está buscando e vai buscar até o momento final. E lá na frente eu acredito que irá haver o diálogo e que Geraldo irá apoiar Augusto Castro nas próximas eleições. Antes de fazer a próxima pergunta, eu quero somente ressaltar que eu discordo de tudo que você falou de Geraldo. O legado é asqueroso, é legado de corrupção, de perseguição a trabalhadores. Por onde Geraldo passou, o legado que ele deixou foi de Polícia Federal no encalço dele, processo, condenações. Eu lamento muito ele não estar preso ainda, mas é uma opinião sua que eu vou respeitar. Mas eu quero saber em relação a Augusto. Nós temos hoje aí a informação de que Augusto pode contar com 15 partidos na sua reeleição. Isso dá condições mais confortáveis de uma campanha, diria assim, com menos obstáculos? Quer dizer, quanto maior a quantidade de partidos, maior o contingente de apoiadores. Val, nós temos trabalhado nisso. A gente ainda não tem um número exato, mas nós vamos buscar a maior força para a reeleição do nosso prefeito Augusto Castro. Até porque nós entendemos que Itabuna peca muito quando não reelege. As cidades que têm reeleição são cidades prósperas, cidades que cresceram muito. E cresceram por conta de que um dos fatores maiores é justamente continuidade. Ilhéus é um exemplo Ilhéus disso. é um exemplo disso. Na época que Mário foi reeleito, ele tinha uma rejeição muito, muito grande com relação a alguns pontos. Mas logo depois da sua reeleição, Ilhéus se transformou em outra cidade, uma cidade mais avançada. Conquista da mesma forma. Feira de Santana não cresceu por acaso. Existiu ali uma proposta, um planejamento, várias reeleições. Santo Antônio de Jesus está indo no mesmo caminho. E quando você fala de Itabuna, a gente tem essa questão da não reeleição. E isso, eu digo a vocês, como funciona. Um governo que entra, ele fica no mínimo 1 ano e meio para que as coisas possam se ajustar, para que o prefeito possa realmente sentar na cadeira e fazer gestão. Ele começa com 1 ano e meio. É assim que acontece em todas as prefeituras. Então, você, na verdade, você não tem 4 anos, você tem 2 anos de gestão. É o que acontece. Foi assim, eu aqui gostaria de lembrar aqui que eu participei da gestão, que eu vi a reeleição acontecer, que foi de Azevedo. Ele tinha uma gestão boa, fez uma boa gestão. E quando ele não foi reeleito, quebrou todo o planejamento que tinha sido feito naquele ano. Então entra a Vani, entra outro grupo, aí derruba todos os projetos, refaz todos os projetos, e aquilo que eu disse aqui antes. Se você não dar continuidade de no mínimo 8 anos em projetos, para que realmente a coisa possa acontecer, a quebra é inevitável desses projetos, e isso fatalmente atrapalha muito no avanço e desenvolvimento de qualquer cidade. Essa sua opinião, na verdade, é uma ratificação do que dissera aqui mesmo, no seu lugar aí, o capitão Azevedo. O próprio capitão Azevedo falou que até hoje tem recurso sendo usado de projetos que há 10 anos atrás ele apresentou. E ele textualmente falou, a quebra de uma eleição, ou seja, não havendo reeleição, o prejuízo para a cidade é muito grande. E aí quando você destaca que se perde 1 ano e meio, justamente os primeiros anos, que são a perna, é o início do governo, é porque todos os prefeitos que são eleitos, sobretudo de oposição, ele vem com a LDO com a cara do prefeito anterior.
Quer dizer, a maioria da Câmara normalmente pertence ao prefeito, aí ele faz uma lei de dotações orçamentárias dentro das pretensões dele de reeleição, porque ele acredita que vai ser reeleito. Aí, perdendo para a oposição, esse prefeito que foi eleito justamente por contrariar aquilo que vinha sendo desenvolvido, acaba tendo que fazer acomodações, um ano de planejamento, de reconstrução, repaginação, que quando ele começa a fazer a prática, 2, 3 anos depois. Aconteceu isso com o Marão, sabe? Só que o povo é impaciente. O povo quer resultados breves, rápidos. Você não teme, Alcântara, que o fato de Augusto ter tido um desgaste muito intenso, sobretudo nos 2 primeiros anos, teve um momento aí que a reeleição de Augusto era algo inimaginável, né? A rejeição dele era muito grande, mas está entrando agora numa seara mais favorável. Isso em função de que aqueles 2 primeiros anos, que eram anos de enfrentamento do que houvera do antecedente, e a preparação para esses 2 últimos anos, é que talvez faça a diferença entre perder e ganhar. Você acredita que Itabuna, de fato, vai ser um canteiro de obra a partir de agora? Olha, Itabuna avalia mal a gestão, avalia muito mal, porque assim, se você parar e pensar e colocar a mente para funcionar, nós temos, o governo Augusto Castro entrou num ano de pandemia. Ele já entrou trabalhando e salvando vidas, mas poucas pessoas lembram que Itabuna foi colocado aqui, um hospital de campanha, onde salvou vidas não só de itabunense, mas de toda uma região. As pessoas esquecem que o CEMEP estava fechado e que Augusto foi lá, logo no primeiro ano, e fez a reforma do CEMEP e a reabertura do CEMEP, que é o Hospital Infantil. As pessoas esquecem que as mães saíam daqui para ter os seus filhos em Jequié e em Santo Antônio de Jesus. Foram 4 anos desse sufoco, que logo no primeiro semestre Augusto resolveu. As pessoas esquecem que as escolas estavam todas deterioradas e que Augusto recuperou uma grande parte. As pessoas esquecem que existia unidade de saúde fechadas, unidade de saúde com o teto caindo, que estão a maioria já recuperados. Então as pessoas esquecem que a Vila Olímpica estava fechada e que hoje nós temos um complexo esportivo funcionando diariamente. Então são uma série de atos que foram feitos logo no primeiro ano que as pessoas esquecem. Então assim, eles avaliam de forma errada, de forma errônea a gestão. Talvez até porque uma falha nossa de não entregarmos, de não mostrarmos o que realmente foi feito, Val, para que a população pudesse fazer uma avaliação melhor. Então tudo isso eu espero que na hora do voto, na hora da eleição, isso tudo seja lembrado, daquilo de bom que foi feito, daquilo de interessante que nós construímos. Quando eu digo do hospital de campanha, eu me emociono, porque eu vi ali pessoas que chegaram ali praticamente mortas, morrendo sufocada, morrendo afogada, né, no seco, porque não conseguia respirar, e sendo salvas ali naquele hospital de campanha. Eu vi pessoas que infelizmente morreram, mas que a família ficou sabendo que o paciente morreu com dignidade, não morreu em casa. Então tudo isso quem proporcionou foi Augusto Castro, foi o governo municipal. Então tudo isso as pessoas esquecem e que eu acredito que a maioria, na hora do voto, eles vão lembrar. É isso aí. Alcântara, quem faz o programa, o tempo é extenso, é curto. Quem assiste, às vezes é extenso. Chegou a hora da nossa despedida. Quero agradecer a você é sempre muito gentil, muito esclarecedor, você é de uma fácil comunicação, você não precisa usar muitas palavras para chegar a um entendimento fácil daquelas coisas que precisam ser explicadas. Quero lhe parabenizar por isso, mas também quero agradecer de estar conosco aqui e outros momentos com certeza virão. Quem agradece sou eu. Eu estou aqui do lado de um amigo irmão, um incentivador, uma pessoa que eu tenho muita amizade e eu sei que é recíproco. Obrigado, Val. É isso aí, querido. Obrigado e obrigado a você também, meu amigo, você minha amiga, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.